o SDB11 e RFM11. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Nós tivemos então a queda nas taxas de juros lá do Fed, lá nos Estados Unidos. Agora a gente tem uma nova taxa de 4 a 4,25%, situação nova lá nos americanos. E aqui no Brasil a gente teve permanência aí dos 15% na taxa Selic, com uma inflação um pouquinho melhor nesse momento. Já comenta para mim se você considera aí as taxas de juros sendo cortadas ou aumentadas para fazer seus investimentos, ou você investe independente disso. Qual que é a grande sacada desse vídeo? Entender um pouquinho da movimentação recente e mostrar como o corte instantaneamente do dia não é aquilo que você tem que olhar. É claro que a gente acompanha, é claro que isso aqui impacta a economia, mas para os seus investimentos não é assim que você deve tratar as coisas. E claro, mesmo que você tente fazer um market timing, não é no dia. Eu vou explicar agora ao longo do vídeo, tá? Então, novas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Lá o que preocupa um pouquinho é o aumento da inflação, que apesar dos apesares cresceu um pouquinho, mas ainda é aceitável. As partes mais técnicas do vídeo, como por exemplo, probabilidades, aqui curvas de juros, Brasil, Estados Unidos, leilões de dívida pública, eu vou deixar para comunidade fechada e para membros do YouTube, por ser um pouquinho mais técnico e um assunto um pouquinho mais chato, tá? Agora, aqui no Brasil, a gente tem a inflação melhorando um pouquinho, o que para muitos já apontava que a Selic poderia ser cortada, tá certo? Por quê? Porque geralmente o pessoal corta as taxas de juros quando a inflação está chegando aí num patamar aceitável para poder fazer a economia girar novamente. Qual é o grande ponto, né? 15% da taxa de juros freia muito a economia do Brasil. É difícil você querer gastar dinheiro, tirar lá do seu CDB de liquidez diária, ou então do Tesouro Selic, ou então de renda fixa, e acaba travando um pouquinho a economia. E o que o Copom diz, o nosso Comitê de Política Monetária, quem decide a taxa aqui no Brasil efetivamente, é que esses 15% aqui são bem razoáveis, eles estão ainda com uma certa cautela em relação às tarifas lá do exterior, lá dos americanos, estão preocupados ainda um pouquinho com a inflação, e deram uma avaliada aqui por essa manutenção da taxa de juros, esses 15% por período bastante prolongado. Então, não existe aqui um aviso direto para o mercado que eles vão cortar os juros na próxima sessão, mas eles podem sim fazer isso sem avisar, tá certo? O que você também pode fazer é deixar o like, se inscrever no canal, não precisa avisar, mas se avisar eu vou responder os comentários, valeu? E por que eu escolhi o SDB11 e o RFM11 para falar sobre esse assunto especificamente? Pessoal, de novo, não é recomendação de investimentos, é para mostrar para vocês como as taxas de juros sendo cortadas não têm necessariamente o mesmo impacto que a gente espera nos ativos de renda fixa ou de renda variável também, tá certo? Então assim, de forma muito rápida e muito geral, tem análises no canal sobre esses ETFs, eu posso fazer de novo um vídeo se vocês quiserem, comentem para mim, eu faço no detalhe, mas o SDB11 aqui da Investo, ele tem aí a ideia de investir em muitos títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos. O que acontece com os títulos de renda fixa? Basicamente, eles vão sofrer aquela marcação a mercado. Ele é tipo um pré-fixado, tá bom? É tipo isso. Duration de 6 anos, se eu não me engano. Então, qual que é a grande sacada? Ele está comprando lá 12 mil títulos, uma penca aí de títulos de renda fixa americanos. Tem lá a taxa de administração, lá tem patrimônio líquido, ok, beleza? Ele está comprando, no caso, aqui o BND, né? BND, que é o Vanguard Total Bond Market. É o mercado inteiro lá de bonds, né? Renda fixa praticamente. Eles até mostram aqui o que é do governo, o que não é. A maioria é governo, né? Beleza, tá? Qual que é o meu ponto aqui sobre o SDB? Bom, se as taxas nos Estados Unidos caíram a marcação a mercado, o SDB, o BND, faz com que esse ativo suba. Teoricamente é isso, né? Vocês lembram daquela relação direta entre taxa de juros e título de renda fixa, né? Então, quando as taxas elas caem, os títulos eles vão subir, porque eles vão ser marcados a mercado, você vai ter que pagar mais por eles para comprar uma taxa menor, vamos dizer assim, tá? E o contrário também é verdadeiro quando as taxas sobem, do nada, IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. O que acontece com os ativos de renda fixa e também de renda variável? Muitas vezes eles caem, né? Ok. Agora, qual que é o grande ponto? Não é necessariamente a taxa do dia do Copom ou do Fed. São as expectativas anteriores a essas taxas. Quer ver? Olha aí o SDB11. Tô gravando hoje sexta-noite. Quase 8 da noite, hein? Vocês achavam que eu acabava de trabalhar cedo, né? E não deixam o like nem se inscreve no canal. Loucura. O que acontece? Pô, o SDB, ele tá caindo aqui. Ele não teve marcação a mercado. Cara, não entendi, Anthony. Que negócio estranho é esse? É que aqui a gente tem o dólar embutido. Por isso que eu trouxe esse exemplo, tá? Vamos pegar aqui o BND, que é o ativo original, super relevante aí com
os títulos de renda fixa americanos, né, com taxa de juros deles. Olha a esticada que deu de maio até agora, como ele cresceu bastante lá em percentual. Renda fixa tá subindo aqui quase 5, 6% praticamente. Agora, se a gente pegar da hora lá do Copom, né, do Copom não, perdão, do Fed, que é o Copom americano, né, o Banco Central americano deles lá, olha lá, que foi justamente ali no dia 17 de setembro, no caso quarta-feira, ele caiu. Por que ele caiu se as taxas caíram? É por causa da expectativa, ou seja, o mercado agora já está olhando para a próxima reunião, para as próximas curvas de juros. Não está olhando mais para naquele momento. Ah, Anthony, mas e se tivesse subido? Poderia ter subido? Poderia ter subido, mas aí é porque o mercado estaria olhando para as próximas reuniões e para a próxima taxa de juros, que ainda teria muita expectativa de crescer, né, vamos lá, né, da taxa diminuir para esses títulos crescerem. Aqui que vem a pegadinha e por isso que isso aqui é tão complexo, tá? Ou seja, isso aqui caiu, os títulos de renda fixa caíram, mas a expectativa do mercado ainda é de corte nas taxas de juros. Ou seja, aqui o mercado ou realizou, que é uma coisa complexa pra caramba para dizer se é verdade ou não, ou então o mercado tinha uma expectativa muito, muito grande e agora você tem uma expectativa grande. Isso também faz o preço cair. Então, notem como é complexo cravar uma grande justificativa e uma grande certeza. As próprias coisas que eu estou falando aqui são suposições. Não dá para cravar que é isso. Ou seja, você não pode considerar que só porque a taxa de juros caiu na quarta-feira agora e vai cair de novo, esse negócio aqui vai subir. Pode até ser que suba, mas não é por isso que você pode comprar ou vender, porque o mercado é imprevisível. Então é muito mais fácil você definir um percentual desse ativo ou do outro, ou de outros, né? Todos têm que ter um percentual definido e você seguir com ele. Agora olha o exemplo do IRFM11 aqui, do Itaú, né? Itnau, né? Itaú Asset. Olha lá o Kaique. O Kaique eu conheci lá em São Paulo, vou tentar trazê-lo para o canal também, naquela série Resulta Cast com as gestoras. Aqui a gente tem acesso a um ETF com pré-fixados. Eu peguei esse exemplo porque ele é um pouquinho mais parecido ali com o BND, tá? Mas obviamente não é igual. Só para você que não sabe, o IRFM11, ele pega aqui títulos pré-fixados aí, basicamente com prazo médio de superior, igual a 2 anos, tá bom? Qual que é a grande sacada aqui do IRFM11? Bom, a gente teve aqui no Brasil a manutenção da taxa Selic, então não mudou exatamente a taxa, não foi cortada, não subiu, beleza. Mas olhando aqui o IRFM11, esses pouquíssimos dias, ele ficou praticamente igual, até deu uma pequena corrigidinha, sendo que a taxa não subiu, ela também não caiu. E olha também ao longo desses meses todos, né, ao longo do ano, vamos dizer assim, ele vem se valorizando, mesmo que em várias situações a gente teve aí a taxa subindo, vamos dizer assim. Então qual que é a grande sacada aqui desse outro caso, tá? Aqui a gente não tem a influência do dólar, é só Brasil, títulos públicos pré-fixados brasileiros, beleza, mas a gente também tem a situação da expectativa do mercado. Então o mercado olha muito mais para as curvas de juros dos pré-fixados, né? Esses caras aqui, esses aqui eu falo lá com o pessoal da comunidade ou aqui para os membros, do que efetivamente para o corte das taxas de juros ou a manutenção ou a alta delas. Ou seja, a expectativa move muito mais o mercado do que simplesmente a decisão do Copom ou a fala de alguém em determinado dia. Aqui no caso sobre o SDB11, a grande diferença é que ele tem influência do dólar. Por isso que a gente viu que o BND é tão diferente assim dele, em termos gráficos, em termos de resultado, porque o dólar está influenciando diretamente nessa oscilação e nesses resultados. E claro, no final do dia, você não consegue nunca prever para onde vai os juros, para onde vai a decisão dessas pessoas, para onde que vai a curva de juros futura. Você precisa ter um bom plano, uma boa carteira e seguir independente dos cenários. Se quiser aprender mais sobre isso, tem aqui o Capital Certo para você conhecer mais sobre os ETFs, também sobre investimentos de forma geral, para poder investir cada vez melhor, de forma mais inteligente e não precisar ficar dependendo de acertar exatamente aqui essas decisões, tá? Eu não vou dizer que é impossível você acertar isso ou errar isso, fazer previsões, ou até mesmo ganhar dinheiro com isso, tá? Assim, possível totalmente é. Mesma história do stock picking, só que é muito mais difícil do que parece. Então é importante olhar para essas decisões? É bom você olhar, você sabe que isso move a economia, isso impacta no seu dia a dia, isso também impacta nos investimentos de alguma forma, não que você consiga ganhar dinheiro diretamente com isso, mas é sempre bom lembrar que aqui não é o momento do desespero nem da euforia. Você tem que seguir o plano, porque senão cada nova notícia,
cada nova mudança, cada nova coisinha vai fazer você girar a carteira e é aí que você perde dinheiro, principalmente olhando ali para o médio e longo prazo, tá certo? Então, se quiser saber um pouco mais sobre a nossa série com as diversas gestoras, se você deixar uma pergunta especial lá para elas, pode falar bem, pode falar mal, a gente vai comentar nos próximos vídeos aí, nas entrevistas com as gestoras de ETFs, tá aqui nesse vídeo para você saber mais sobre esse projeto. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta em capital.